Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro deste sábado, e como é bom um dia após a vitória do nosso gigante da Colina, pois ontem no nosso caldeirão de São Januário, o Vasco venceu e venceu muito bem a equipe do Náutico pelo placar de 4-1. Uma vitória importantíssima que traz paz, traz confiança e traz tranquilidade para o Jorginho trabalhar nestes próximos dias, já avisando a partida da próxima quarta-feira contra a equipe do Cruzeiro no Mineirão, o último clássico do Vasco nesta Série B do Campeonato Brasileiro. E é claro, a gente vai trazer todos os detalhes desta partida, falar sobre o Jorginho, a coletiva que ele deu ontem após o jogo, falando sobre o desempenho de sua equipe, falando também sobre a participação importantíssima do torcedor vascaíno e já avisando o confronto da próxima quarta-feira pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, vamos falar sobre arbitragem, porque mesmo diante da vitória de 4-1 do Vasco da Gama, a gente tem que falar, porque tudo indica que mais uma vez ontem em São Januário o VAR estava descalibrado. É inacreditável como essas coisas só acontecem contra o nosso Vasco da Gama. Além dessa, a gente vai trazer muitas outras novidades. Então, é claro, já antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno, que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, deixe o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno, ou seja, se você é Vasco e ainda não é inscrito no nosso canal, tem alguma coisa errada, então aqui embaixo já se inscreva, deixe também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir, para ajudar na divulgação deste vídeo e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você também, automaticamente fique muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Antes de começar também, um aviso importante, a gente está sorteando uma camisa do Vasco da Gama, retrô dos anos 2000, em parceria com a Hip Store, tá lá no nosso Instagram, na primeira publicação, tá fixada para vocês. Uma camisa que a gente deixou bem claro, que se o Vasco vencesse ontem, iríamos sorteá-la. Esse sorteio vai durar até a próxima sexta-feira, então não perca. Tá lá no nosso Instagram, link aqui na descrição. É uma camisa, volto a repetir, retrô, ano 2000, e quem ganhar vai ter direito à personalização. Vai estar sendo enviada na sua casa, tudo direitinho, então não perca essa oportunidade. Canal do Gigante, Hip Store, para você, torcedor vascaíno, nas cores branca e preta. Até eu vou participar, porque não tem ainda essa camisa. Mas vamos que vamos, sem muita enrolação, falar logo de Vasco, pois como já deixamos bem claro lá no início do vídeo, e você, torcedor vascaíno, sabe muito bem, ontem o Vasco venceu a equipe do Náutico por 4-1 no nosso caldeirão de São Januário. Venceu muito bem. Jogou, não foi aquele futebol lindo, mas foi um futebol que inclusive a gente vai falar em breve, muito semelhante ao que o Vasco jogava lá no início da Série B do Campeonato Brasileiro, ainda sob o comando do Zé Ricardo. Um futebol onde o Vasco sabia se defender bem, realmente, às vezes, em determinados momentos da partida, levava certa pressão, deixava o adversário jogar, ter mais a posse da bola, mas o adversário não levava tanto perigo e o Vasco saía numa transição ofensiva muito rápida, chegando ao gol do adversário. Isso era o Vasco do Zé Ricardo. E para quem acompanhou, sabe muito bem que tinha um pouquinho desse Vasco na partida de ontem contra a equipe do Náutico em São Januário. Até os 35 minutos do primeiro tempo, o Vasco não foi esse Vasco que realmente tinha posse, o Vasco não foi esse Vasco que encantou, que partia para cima, que tinha o domínio do jogo. Muito pelo contrário, até a marcação da penalidade máxima, aquela mão que foi ao VAR, e o gol do Raniel, o Náutico tinha total domínio e controle do jogo, mas era um domínio e um controle que também não fazia com que o Vasco, que nós torcedores vascaínos tivesse medo de o Vasco levar um gol. A gente sabia que a bola girava ali, mas em nenhum momento o Náutico chegou também com perigo ao gol do Vasco. O único momento, inclusive, aliás, para falar que não teve nenhuma parte ali desses 35 minutos iniciais que o Vasco levou perigo, foi numa jogada ensaiada que o Jean Carlos, que é um meia, de bastante qualidade do Náutico, fez ali um cruzamento rasteiro na área, numa jogada de escanteio, e de fato esse foi o momento que levou perigo. Quando a bola estava em campo, quando o jogo estava sendo jogado por parte da equipe do Náutico, a defesa do Vasco estava muito bem postada, então estava bem tranquilo realmente. O Náutico tinha posse, mas não tinha aquela famosa intensidade, não tinha aquele famoso perigo levado
ao gol do Gigante da Colina. Aos 35 minutos saiu o gol do Raniel, um gol importantíssimo, um gol que dá confiança para o atleta, que foi mais uma vez muito bem na partida de ontem contra a equipe do Náutico, como já havia também ido bem contra o Grêmio na Arena do Grêmio. Temos que falar, quando a gente vem aqui criticar o Raniel, a gente critica, mas quando vamos elogiar, a gente também elogia. Partidaça do atacante ontem, realmente demonstrando que esse sistema do Jorginho ajuda o Raniel, por ser um sistema rápido, tem o Ignaldo numa ponta, o Marlon Gomes na outra, o Andrei, o Irilara, não faz com que o Raniel perca ali, né, certo físico, certa capacidade de fôlego durante a partida para marcar, para recompor, mas sim pensar só na parte da criação. Além disso, também outros pontos importantes, como eu já falei para você, o Andrei Santos no vídeo de ontem, volta a citar, mas a partidaça do garoto, os números dele são impressionantes. Para vocês terem noção, ele foi considerado o melhor em campo pelo índice da Full State na vitória de ontem. Foi um gol, das 3 finalizações que ele deu, uma foi no alvo, uma assistência para finalização, 5 desarmes, 24 dos 30 passes ele acertou, que tentou, e um drible certo. Outro jogador que também fez uma partidaça, temos que falar, Ignaldo, 3 jogos de titular com a camisa do Vasco, 2 gols marcados nesses 3 jogos, 6 finalizações, 2 finalizações no alvo, 3 assistências para finalizações, 4 dribles e 5 faltas sofridas. Lembrando, o Ignaldo tem apenas 18 anos, gente. Tem tudo para desenvolver e se tornar um grande atleta. Então isso anima, isso traz expectativa. Próxima quarta-feira, o Vasco enfrenta a equipe do Cruzeiro. É um clássico, o Cruzeiro ainda joga nessa rodada. O Cruzeiro enfrenta hoje, sábado, às 8h30 da noite, o CRB no estádio Rei Pelé. Um jogo difícil, uma partida complicada para o Cruzeiro, mas que para mim já conquistou o acesso de volta à elite do futebol brasileiro. E nessa próxima rodada, além do Vasco da Gama, tem que ficar de olho também nos outros adversários. Grêmio e Sport se enfrentam, confronto direto, jogo que realmente fica difícil a gente determinar qual será o resultado. De olho também no Londrina, Londrina e Ponte Preta no Estádio do Café. Jogo difícil para o Londrina, já que a Ponte Preta ainda confia no acesso de volta à elite do futebol brasileiro. Bahia e Operário. Um jogo também complicado para o Bahia, já que o Operário briga para não cair para a Série C. Vai com tudo também para enfrentar o Bahia na Fonte Nova. Enquanto isso, o Vasco enfrenta a equipe do Cruzeiro no Mineirão, quarta-feira, às 9h da noite. Está aparecendo aí a tabela para vocês. Com essa vitória, o Vasco dá uma tranquilizada. Todos os adversários diretos do Vasco na competição já jogaram na rodada. O único que ainda não atuou foi o Cruzeiro, como a gente acabou de trazer para vocês. Mas é um time que já está lá na frente, não atrapalha a vida do Vasco na competição, já que subiu, inclusive, volto a repetir, na minha opinião, o Vasco tem que focar aí realmente no Grêmio, no Bahia, no Londrina, no Sport. Todos esses jogaram e o Vasco foi o único que venceu na rodada. Então é um ponto importante aí para trazer, o Vasco se distanciando do quinto colocado e se aproximando do Bahia e do Grêmio. E como a gente colocou aí na capa do vídeo, né? Temos que falar sobre isso. Uma semelhança, Jorginho e Zé Ricardo. Pois após o término da partida eu fui dar uma olhada nas estatísticas do jogo do Vasco da Gama. Tá aparecendo aí para vocês os números, né, do Vasco ontem contra a equipe do Náutico em São Januário. O Vasco teve uma posse de 37%, enquanto o Náutico 63%. Ou seja, o Náutico teve mais a posse. Com relação às finalizações, o Vasco teve 13%, o Náutico 15%. E aí a gente pega um jogo do Zé Ricardo, do Vasco sob o comando do seu ex-treinador. E as estatísticas, elas se assemelham demais, gente. Tá aparecendo aí um jogo entre Vasco e Bahia, também em São Januário. O Vasco teve apenas 8 chutes, o Bahia 21. Mais chutes do que o Vasco da Gama, como aconteceu ontem contra o Náutico. O Vasco teve menos posse, 41, enquanto o Bahia, 59%. Outra partida ainda sob o comando do Zé Ricardo, que o Vasco também conquistou a vitória, um 2-0 contra o Brusque em São Januário. O Vasco teve 14 chutes, o Brusque 18. O Vasco teve 46% de posse, o Brusque 54%. Ou seja, fica claro que esse Vasco hoje do Jorginho tem o dedo ali do Vasco do Zé Ricardo. Volto a repetir, uma equipe que vai se segurar muito bem defensivamente, uma equipe que vai saber sofrer. Acredito muito que o Jorginho vai colocar essas características novamente no Vasco. Uma equipe, principalmente, com uma transição rápida. Ignaldo numa ponta, Marlon Gomes na outra, Nenê no meio, Raniel na frente. Esse vai ser o Vasco. Um Vasco semelhante ao do Zé, mas substituindo as peças de Gabriel Peck por Ignaldo e Marlon Gomes por Figueiredo. Então, rapaziada, sem muita enrolação, dê uma olhada aí, também nas palavras do atual técnico do Gigante da Colina, Jorginho, falando sobre o que achou do desempenho do Vasco ontem, diante do Náutico, no nosso Caldeirão. Tivemos uma semana muito boa de treinamento. A primeira coisa que eu faço é chamar os jogadores
Quinteiro, Edmar e Alex para conversar, pedindo naturalmente, conversando com eles, mas a compreensão deles, e todos os três foram sensacionais. Eles respeitam muito aquele que está entrando, aqueles que entraram, e respeitaram muito a decisão do treinador, no meu caso, da comissão técnica, que eu não decido sozinho. A gente tem uma comissão técnica, tanto que chegou comigo, Joelton, Bebeto, mas toda a comissão técnica, o próprio Emílio, né? Quanto é importante a presença do Emílio ali para algumas decisões. Então a gente tomou essa decisão sim, porque a gente queria dar um pouquinho mais de intensidade, principalmente pelo lado esquerdo. E a vida é feita de oportunidades. Falei para o Bosa, é uma oportunidade maravilhosa que você tem, né? Eu não desisto de nenhum jogador, mesmo com falhas. A gente acredita muito de que o jogador pode melhorar, ele pode crescer, mas eu precisava atuar, precisava realmente agir para que a gente tivesse uma postura diferente, uma postura mais ofensiva, mesmo a gente tendo começado o jogo um pouquinho mais defensivo, o Náutico conseguindo, principalmente nas bolas paradas, né, que era o grande perigo que eles tinham numa virada de bola, mas nas bolas paradas eles são muito fortes, principalmente com o Souza. A batida dele é muito boa, então dificultou bastante para a gente, mas a gente conseguiu se impor, conseguimos 2 gols e que naturalmente fez com que o jogo passasse mais a ter a nossa presença, principalmente na parte ofensiva. Então, como vocês viram aí, né, o Jorginho, de fato, deixou bem claro que ficou bastante feliz e motivado com essa vitória. Um ponto importante que ele citou, que a gente colocou aí para vocês, foi o fato de tirar, esses 3 atletas, Alex Teixeira, Edmar e também o Quinteiro. Tem que ter peito, e o Jorginho teve esse peito, teve essa personalidade ontem de tirar esses 3 atletas que vinham sendo titular desde o início da temporada, menos Alex Teixeira, que chegou no meio do ano, mas veio também com status de craque, de reforço de peso. Não é mole, não é fácil tirar o atleta do time inicial. Além disso, o Jorginho também, durante a coletiva, já falou desse próximo jogo contra o Cruzeiro na quarta. É clássico, gente, é jogo grande, é jogo gostoso de se ver, é jogo que eu fico esperando ansiosamente para ver. Vasco Cruzeiro, Vasco e Grêmio, são jogos aí que a gente não costuma assistir numa Série B do Campeonato Brasileiro. E o Jorginho já falou sobre a expectativa para esse jogo. Tem hoje, segunda e terça para treinar. E vai com força máxima, Jorginho quer a vitória e vai buscar ponto lá no Mineirão. Não tenha dúvida, é uma semana importantíssima para a gente vai encarar com muita seriedade esse jogo contra o Cruzeiro, mas sabendo que o jogo seguinte, mas vamos pensar passo a passo, mas o jogo seguinte é fundamental, porque se eles tiverem um tropeço, eu acho que eles jogam daqui a pouco, não é isso? Está jogando, então se eles tiverem um tropeço, a gente de repente conseguir, se eles perderem, a gente conseguir uma vitória em cima deles, a gente vai para 7 pontos, diminuindo já para 7 jogos, isso aí naturalmente vai apertando um pouquinho mais, e eu espero que a gente tenha um final de campeonato um pouco mais tranquilo, mas a gente sabe o quanto vai ser difícil, principalmente que tem um grupo ali que está buscando esse espaço. E aí, rapaziada, dá para vencer do Cruzeiro em Minas? Deixa a sua opinião aí nos comentários e também, além disso, coloque aí quem você achou que foi o grande destaque dessa vitória ontem do Vasco sobre o Náutico no nosso Caldeirão de São Januário. E para finalizar o vídeo, quero falar aqui sobre a arbitragem, pois como está aparecendo aí na imagem para vocês, essa foi a arbitragem do jogo de ontem entre Vasco e Náutico no nosso Caldeirão. Braulio da Silva Machado foi o árbitro de campo. E mais uma vez uma arbitragem polêmica, pois no primeiro e no segundo gol, na minha opinião, no primeiro gol do Vasco, no gol do Raniel ali, que foi assinalado impedimento, e no gol do Náutico, o único gol que o Náutico fez na partida, ficou claro para mim, eu não vou falar que ficou nítido, mas ficou claro, principalmente no gol do Náutico, que, gente, ele estava impedido. Não tem como olhar para esse lance que está aparecendo aí na imagem para vocês e dizer que ali não estava impedimento. Muito pelo contrário, fica nítido. Fica óbvio que tinha alguma coisa ali naquele lance, que o jogador do Náutico está à frente da linha de zaga do Vasco. E aí o VAR mais uma vez não chama, o VAR mais uma vez, não se posiciona, deixa tudo rolar. Para falar sobre a arbitragem do VAR, que também tem que ser comentada, era a Daiane Caroline Muniz dos Santos. Gostaria muito de saber de um posicionamento da divulgação dos áudios, pois o Vasco venceu ontem, mas a gente não vem aqui reclamar de arbitragem para chorar, como muitos falam, que a gente vem reclamar apenas quando o Vasco perde.
quando o Vasco ganha a gente também reclama. E ontem foi, querendo ou não, uma vergonha o que aconteceu em São Januário. No primeiro gol do Raniel, que na minha opinião não estava impedido, o atleta estava na mesma linha que a última zaga, a última atleta, né, da zaga do Náutico, e no gol do Náutico, onde fica claro também para mim que o atleta estava na frente da zaga do Vasco. Mas o VAR não se posicionou, o VAR não se mexeu, não teve linha, não teve divulgação por parte da CBF e tudo indica que sim, novamente a linha estava descalibrada. Não vou confirmar porque realmente não posso confirmar o que eu não tenho certeza, mas tudo indica pelo posicionamento do VAR ontem que novamente o VAR estava descalibrado dentro do nosso Caldeirão. É brincadeira, já chega, já deu. Nós torcedores vascaínos não aguentamos mais isso. Rapaziada, a gente fica por aqui. Este foi o Acorda Vascão, o primeiro vídeo desse sábado. E é claro, ainda retornaremos com Boa Noite Gigante e muito mais outras informações para você. Sorteio lá no nosso Instagram. Contamos com a sua presença. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. E é claro, saudações vascaína.